Olá! Nesse Shabat, iniciamos um novo livro, um novo Humash, o livro Shemot. Com ele, o povo judeu no Egito, o início da escravidão, e anda junto com a escravidão a esperança. O povo no sofrimento sempre tem a esperança de dias melhores, do cumprimento das promessas e da profecia. Sofrimento e profecia, escravidão e esperança. Esperança na promessa que Deus deu para Abraham, o primeiro patriarca, no Brit Ben Abetarim, onde lá Deus prometeu que os seus descendentes iam herdar a terra prometida, a terra de Canaã, a terra de Israel. Falo terra de Canaã porque havia outros povos lá, os 7 povos. E assim Deus prometeu, e assim o povo, ainda escravo no Egito, acreditou quando será que esses dias chegarão em que vão poder estar vivendo em paz na terra de Israel. Interessante que, desde o início, Deus promete a Abraão um território e coloca ali limites desse território. No livro Bereshit, que eu tenho aqui em minhas mãos, no Bereshit, no capítulo 15, ele fala de limites do sul ao norte, chamando o sul de Nahar Mitzrayim, o rio do Egito, e do norte o rio Eufrates. Embora não seja muito preciso, a Torá volta a repetir isso já no livro Êxodos, onde ele faz de novo, mas só que de leste a oeste, falando do Mar Vermelho ao Mar Filistim, ou seja, mostrando a espessura, a largura da terra e o comprimento da terra. O que é importante é que dentro desses limites geográficos, a cidade de Gaza está incluída. E eu queria, nessa palavra do Rabino, colocar aonde está tendo o conflito, perguntar aos senhores, essa cidade de Gaza, ela tem história judaica? O povo judeu já esteve por lá antes de começar todos esses conflitos com os palestinos? E a minha resposta é que logo o filho de Abraham, Isaac, já morava em Gaza. O lugar era denominado bíblico cidade de Gerar. Lá, Isaac brigou com os nativos da região, porque era desejo de Isaac prosperar a região, cavar poços, fomentar a agricultura, e os nativos da região usavam os poços para outras finalidades que não sabemos, entupiam os poços e parecia que não estavam interessados no desenvolvimento da região. Portanto, lá sabemos que Isaac teve vários problemas com os poços e com o desejo de viver e prosperar, enquanto que os cidadãos da região não. Mais adiante, nós vemos que Moshe Rabbeinu e Yoshua, momentos antes de entrar em Israel, e me refiro na Torá, no Humash Bamidbar, Números, capítulo 33, Deus fala para Moshe que passa a Yoshua, porque Josué entra em Israel e Moshe não, como já nós sabemos. Veorashtem otá vishavtem ba. Você tem 2 verbos aqui. Veorashtem, vão conquistar e vão habitar. Por que esses 2 verbos? O que é conquistar e o que é habitar? Conquistar é soberania política,
domínio da região, mas não basta ter soberania, não basta ter administração do local, é preciso Vishavtemba, é preciso prosperar o local para atrair as pessoas a quererem morar e construir suas famílias lá, obter trabalho e viver com dignidade. Quando Deus pede para Moshe e Yoshua conquistar Israel, tem dois objetivos. O objetivo não é só militar, não é só de soberania da região sob o ponto de vista político, e sim também social e econômico. É preciso desenvolver, é preciso querer morar nesta região, porque há oportunidades de crescimento, de trabalho e desenvolvimento. Quando eles entram em Israel, eu tenho em minhas mãos o livro Shoftim agora. O livro Shoftim é o livro dos juízes, logo depois que Josué começou com toda a conquista de Israel. Lá está escrito em Juízes capítulo 1, versículo 18, e Judá tomou Gaza e seus arredores, Ashkelon, Gaza, Asdod, chamado de Ekron na época, todas essas cidades que conhecemos no mapa de Israel foram tomadas por Yehudá, a tribo de Judá, e assim se incorporou à terra de Israel, muito antes do surgimento dos árabes na história do Antigo Oriente. Então a historicidade, a história judaica na região antecede a qualquer tipo de presença árabe muçulmana na cidade de Gaza, quanto mais nas demais cidades de Israel. Pensando isso, nós temos que no período talmúdico, no período da Mishnah, já no século III, na época dos Macabeus, dos Hashmonaim, habitaram aquele local para construção de uma comunidade, para uma construção, já após o período do Grande Templo, fizeram lá sinagogas, e ali teve uma comunidade judaica organizada na época da Mishnah, no século III, ainda antecedendo a presença árabe muçulmana na região. Seguindo isso, no século VI, nós temos algo já com o surgimento, praticamente já 6, 7, 8, do Maomé, do Mohammed, uma grande questão que envolveu um falso Mashiach, chamado de Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi foi altamente apoiado por um personagem da história judaica chamado Natan Azati, que era de Gaza. A região de Gaza era uma região por onde tinha um núcleo político a favor de Shabbatai Tzvi, e que nós o denominamos o falso Messias. Combateu a ideia de Shabbatai Tzvi e de Natan de Gaza Azati, o Rabino Israel Najjar. Rabino Israel Najjar era rabino da cidade de Gaza. Para quem não conhece Rabino Israel Najjar, ele combateu e viveu lá na cidade de Gaza, e ele foi, sem dúvida nenhuma, um rabino que nasceu na Síria, na cidade de Damasco, veio para Israel e atuou como rabino na cidade de Hebron e na cidade de Gaza, combateu a onda a favor de Shabbatai Tzvi na região de Gaza. Nós temos um piut que cantamos em Shabbat, Ya Ribon Olam ve'almei almaya, Ya Ribon Olam ve'almaya, Antu Malka Melech Malchaya. Esse piut, Ya Ribon, é de autoria de Rabi Israel Najjar. Nós temos ainda, já que nós estamos falando de presença, já estamos falando do ano já de 1500, 1600,
no ano de com o Rabino Israel Nadjara, já em 1753, nós temos a presença do Hidá, Rabbi Haim David Yosef Azulay, que no seu livro consta que ele passou Shabbat Zachor, Shabbat que antecede a festa de Purim, na cidade de Gaza. E depois ele continuou o percurso até o Egito. Para o Rabino Haim David Yosef Azulay, morar na cidade de Gaza em Shabbat Zachor, que tem uma mitzvah importante, o Shabbat que antecede Purim, a Parashá Zachor, é a Parashá de Oraita. Significa que a comunidade judaica de então, em Gaza, era extremamente organizada, já como eu falei do Rabino Israel Nadjar. Ora, tendo relatado tudo isso, é importante, historicamente, citar o comandante egípcio Ibrahim Pasha, que lá no século XIX fechou e praticamente começou os pogrom contra os judeus, mais ou menos no ano de 1800, e lá começamos a ter perseguições. Os pogroms continuaram, famoso pogrom em 1929, e na cidade de Hebron e Gaza, e toda aquela região do sul de Israel. Então, os judeus começaram a fugir de lá e começou a ter uma disputa entre o Egito e o Império Turco-Otomano sobre toda aquela região de Israel. Portanto, aí aparecem os árabes, aí aparece todo o domínio muçulmano tentando ter a soberania do local, mas não se esquecendo que Israel já tinha produzido a sua história, inclusive na cidade de Gaza. Portanto, voltamos à cidade de Gaza depois da proclamação do Estado de Israel, depois da Guerra dos 6 Dias, voltamos em Gush Katif, que era eu estive em Gush Katif, eu tive a oportunidade de conhecer Gush Katif, essa parte da praia de Gaza, e tudo isso foi devolvido novamente, aí, de forma unilateral, em 2005, pelo ex-primeiro-ministro Ariel Sharon, na demonstração de mais uma vez, querer não só conquistar Israel sob o ponto de vista político, e sim prosperidade. E não dá para ter prosperidade sem paz. Ele devolve e dá unilateralmente, sem nenhuma condição, aos palestinos a área de Gaza, e hoje vocês todos estão vendo o resultado triste para a região, tanto para judeus como para árabes, como para o mundo que assiste e testemunha uma situação complicada. Israel, desde Isaac, naquela região, quer prosperar, quer dar emprego, quer trazer dignidade à vida de todos os habitantes. Entretanto, existem outros povos que querem outras coisas, e que não a prosperidade, e que não a dignidade da vida. Nessa Parashá de Shemot, eu dediquei essa palavra do Rabino, porque não sabemos o que vai ser depois com relação à cidade de Gaza. Mas é importante dizer, Gaza tem história judaica muito antes do que a presença muçulmana na região. Como todos os lugares lá em Israel, engana-se em pensar que Gaza nunca teve presença judaica. Muito pelo contrário. E mais ainda, temos que entender o conflito. A ONU declara situações que às vezes entram em conflito com as próprias provas históricas, documentais e arqueológicas. É preciso tomar cuidado, é preciso entender os dois lados, mas acima de tudo, não se pode dizer que Hebron não tem história judaica, Gaza não tem história judaica, e Jerusalém não tem história judaica. Hebron e Jerusalém, capital da monarquia do rei Davi. E Gaza, como eu disse, desde a patriarca Isaac.
e depois antecede ao rei Davi, desde do livro dos Juízes, quando Judá conquista, a tribo de Judá conquista a cidade de Gaza. Deixo essas reflexões históricas para você. Prestem atenção o que vai ser daquela região, mas confiem, se Deus quiser, o povo de Israel, junto com a compreensão do mundo, vão entender que viemos ao mundo para trazer segurança, trazer paz e prosperidade para todos os povos que assim desejarem. Pensem nisso. Shabbat Shalom, Omevorach.